Olá, olá, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite a todos! Tá começando mais uma live Papo de Assessora. As lives que eu convido as minhas alunas e os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilhar a história deles aqui com vocês. É um momento para vocês se inspirarem, para vocês conhecerem outras histórias, para vocês se motivarem, ó, desligando aqui esse barulhinho, para vocês realmente entenderem como funciona, né? Conhecerem outras histórias de pessoas que começaram, né, a trabalhar nos bastidores dos influenciadores e tiveram a sua vida transformada nos bastidores, né, gente? Então não fui só eu que comecei a trabalhar nos bastidores dos influenciadores, que conquistei liberdade de vida, que tive minha vida transformada. Outras pessoas também tiveram suas vidas transformadas trabalhando como assessores de influenciadores. E por isso eu gosto de convidar os alunos para compartilhar as histórias com vocês, para vocês se inspirarem, para vocês conhecerem outras histórias, para vocês verem outras possibilidades, para vocês aprenderem com as histórias dos colegas também, tá? Então é isso, gente. Olhando aqui pro lado só porque tem a minha colinha com as minhas perguntas. Hoje, gente, é dia de conhecer a história da Cláudia, que inclusive validou a assessora Jade esses dias, recebeu plaquinha, estava comigo, né? Recebeu aqui o nosso troféu. Estava comigo na imersão Profissão CEO, que foi uma imersão que eu fiz, né, para os meus alunos que querem ou precisam, né, reestruturar, estruturar melhor suas agências de assessoria de influenciadores. Compartilhou um monte de coisa com a gente e hoje vai compartilhar com vocês como ela se tornou a Cláudia assessora, como surgiu a assessoria na vida dela, o que mudou na vida dela desde que ela assessora influenciadores digitais, desde que ela começou a trabalhar nos bastidores dos influenciadores. Ela vai compartilhar tudo isso aqui com vocês. Gente, hoje eu vou bater papo com a Cláudia. Aí ela vai mostrar pra vocês como foi que ela começou. Se vocês gostarem da área, com passo a passo prático pra vocês se tornarem assessores de influenciadores. Do zero, do absoluto zero, pra construir suas vidas com liberdade, pra vocês botarem dinheiro no bolso e ter uma qualidade de vida muito maior num mercado que precisa de profissionais. Beleza? Então bora, eu vou convidar a Cláudia pra entrar aqui, que ela vai compartilhar a história dela com vocês muito melhor do que eu. Deu certo. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda. Boa noite, obrigada, tô animada. Oi, gente. Obrigada a você por ter aceitado o meu convite, por estar aqui compartilhando com o pessoal a tua história, para ajudar, motivar, inspirar outros assessores. Então, obrigada pela tua parceria e por ter aceitado o meu convite. Adorei. Adorei estar aqui contigo batendo esse papo. Obrigada a você pelo espaço. A gente passou por uma imersão aí juntas, né? Foi maravilhoso. Então, É isso aí. Agora estamos super íntimas, né? Sim. Então aqui vai ser um papo de amiga, não vai ter, né? Muitas vezes eu faço muitas lives com alunos, só que a maioria das vezes eu não conheço os alunos pessoalmente, né? Só ali pro plantão e tal. Eu e a Cláudia não, agora a gente já conhece pessoalmente, papiamos horrores. Então vocês vão ver aqui um papo bem descontraído. É mesmo. Convocamos muito. Então, um papo bem descontraído para vocês conhecerem a história da Cláudia. Ela vai compartilhar com a gente, então, desde o comecinho, de como tudo isso aconteceu na vida dela, até hoje, como as coisas estão e as transformações que ocorreram. Então, Cláudia, vamos começar contando para o pessoal quantos anos tu tem, qual que é a tua área, tu se formou, fez faculdade, qual que era a tua área de atuação aí antes da assessoria? Bom, hoje eu tenho 29 anos, eu comecei a assessoria há 4 anos e antes de tudo isso, me formei em cinema, cineasta, tem um pouco de comunicação, mas é muito mais audiovisual ali. E eu sempre fui nesse segmento da área executiva, então negociava contratos de elenco, de equipe, então lidava ali muito com contratos e vim dessa área do audiovisual. E aí em 2020 que veio a pandemia e aí veio um start de que eu precisava ter uma renda extra porque teve a redução de salário, né? Eu era CLT e aí houve a redução de salário e falei, putz, preciso de uma renda extra. Ficou aquilo na minha cabeça. Cláudia, deixa eu te interromper só um pouquinho antes.
Travou um pouquinho a internet, agora voltou, tá tudo normal. Mas Ah, eu não boa. sei se tu falou nessa hora com o que que tu trabalhava exatamente. Eu vi que tu formou em cinema, tu trabalhava com produção audiovisual, é isso? Exatamente. Eu trabalhava com filmes e séries, trabalhava em produtoras de cinema na área executiva. A área executiva é quem cuida de orçamento, de contratação, da parte burocrática, regulatória. Então, desde o Aham. desenvolvimento de roteiro ali acompanhando tudo, até o lançamento em cinema ou a ida para um streaming. Então, já fiz filme para cinema, Netflix. Que legal. Muito show. E aí, então, entrou pandemia, deve ter reduzido todas as produções, né? Porque vocês não podiam se encontrar, então a redução de salário foi em função de não ter mais produção. Exatamente. Aí houve redução de salário e de horário, né? Veio uma lei, aí reduziu, e aí eu fiquei pensando, putz, vou ter que ter uma renda extra, né? Porque as contas continuaram. Mas tu gostava disso na época, Cláudia? Tipo, era uma coisa que te fazia feliz. Eu gostava e amo ainda até hoje. É uma área Legal. muito legal, assim, eu gostava muito do que eu fazia. E financeiramente falando, também era um, tipo, não, reduziu o salário, né? Então, na época, tu precisava, realmente foi para assessoria, para renda extra. E como tu descobriu a assessoria, então? Tu já fazia Então, parte desse mundo das celebs aí, né? Então, era uma coisa que pairava. exatamente. Eu já sabia muito que os atores tinham agentes, né? Na área do audiovisual, os assessores são chamados de agentes, né? Mas basicamente fazem a mesma coisa, negociação comercial. Então já sabia muito dessa relação de agentes, de mais ou menos comissão, porcentagem, como que funcionava, já tinha uma ideia ali de mais ou menos quanto que era. E, e aí eu gostava muito já do mundo digital também, então tem alguns atores, né, que ficam entre o digital e o artístico. Então eu já tinha mais ou menos uma noção. E aí, como chegou a assessoria, né? Teve esse estalo de que, putz, eu não posso depender só do CLT. E aí eu não sabia muito bem o que eu iria fazer, eu só estava com essa ideia. E aí eu tinha uma pessoa próxima que ela era, vamos dizer assim, meio blogueirinha, a gente falava, né? Ela tinha 12 mil seguidores e criava Legal. conteúdo ali. E aí ela falou: ai, às vezes eu tento prospectar com marcas, né? Tento ganhar uns recebidos. Mas aí eu uso o nome da minha mãe, porque eu não tenho ninguém, né, pra me ajudar e tal. E aí eu falo que eu sou dou o nome da minha mãe e procuro marcas. E aí eu pensei, putz, eu sou boa, gosto de falar, né? Desenrolada nesse sentido. Talvez eu possa te ajudar no comercial, né? Vamos ver. De repente, tá tão em ascensão essa área, né? E era pandemia, uma coisa que dava para fazer de qualquer lugar, não precisava ter contato com ninguém, dava para fazer por e-mail, Instagram e tudo mais. E aí eu falei: ah, você quer que eu te ajudo? De repente eu posso te ajudar. Até tinha já contatos de marcas, porque no audiovisual a gente trabalha com patrocínios também, um pouco diferente, mas eu tinha o contato de marketing de algumas marcas. E eu sempre fui muito desenrolada, então eu falei, putz, acho que eu vou conseguir. E ela falou, ah, vamos lá, ela não tinha nada a perder, né? Ela falou, vamos lá. Aí eu comecei, peguei uns contatos, até coloquei ela em alguns mailings, né? As marcas me responderam ali, aí já me deu aquele ânimo. E aí eu percebi que faltava alguma coisa também. Eu falei, putz, o seu conteúdo, né, não tá chegando tanto. Então vamos. Aí eu comecei a ajudar ela a fazer essa parte de conteúdo, não a criar o conteúdo, mas em ideias. Então, putz, faz isso, faz aquilo. Tava muito em altas dancinhas, né? Eu falei, começa a fazer umas dancinhas, você é boa de dança, de repente, né? Aí aquele tempo tava Vanessa Lopes, Clara, todo mundo bombando. E aí ela começou a fazer. E aí, assim, num período de 3 meses, ela passou de 12 mil seguidores para 60 mil. Legal. E aí as marcas começaram a ter uma aceitação maior também. Os vídeos começaram a ter um alcance muito legal. E aí isso começou a chamar atenção, né? E aí foi mais ou menos assim. Aí ela conheceu um menino no TikTok, assim, um amigo, e ele falou: ah, escuta, como que você tá fazendo aí, né? Eu vejo às vezes você com umas marcas, postando algumas coisas. Ela falou: ah, tem uma pessoa aqui que me ajuda, aí mandou meu contato. E ele tava também despontando no TikTok na época. Ele gravava vídeos com a avó, e assim, os vídeos muito fofos. E aí ele conversou comigo, e aí eu olhei ali e falei, putz, pode ser um negócio, né? Já tô com uma,
vai vir outro. Então, de repente, eu posso, né, fazer isso. E tava dando para conciliar os dois, porque eu tava com o horário reduzido na empresa, então eu tava fazendo os dois numa boa, tudo online, tava maravilhoso. E aí Legal. ele falou, a gente conversou, eu falei, vamos, negociei. E aí no dia que eu fechei com ele, eu sentei com meu marido e falei, olha, vamos abrir então uma assessoria e a gente vai fazer, assessorar esses influenciadores, vamos ver no que vai dar. Criamos o nome da empresa, a Brumi, foi criada naquele dia, Ah, que em legal. setembro de 2020. E aí foi assim que começou. Que E legal. aí eu comecei a ir prospectando, trazendo mais pessoas, buscando conteúdo. Muito massa, muito legal. E olha que interessante, né, Cláudio? Tu trouxe um ponto muito interessante para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas começa com alguém conhecido, tipo, ela é meio blogueira, essa aqui é uma criadora de conteúdo pequena. E as pessoas muitas vezes as pessoas pedem ajuda diretamente. Tipo, olha, será que você consegue me ajudar aqui a fazer alguma coisa no meu Instagram? Ou se não pedem, falam tipo, nossa, é difícil cuidar disso aqui tudo sozinho. E comentam, né? E aí você viu essa oportunidade ali e foi começando, né? Muito massa mesmo. A maioria das pessoas. Acho que isso é bem legal para quem está nos assistindo saber que, sim, essa pessoa que talvez você ache que possa ser alguém para você começar na assessoria, sim, pode ser essa pessoa mesmo, né? Às vezes está muito mais perto do que a gente imagina a possibilidade de fechar um influenciador E eu assessorado. via muito potencial nela, né? Ela criava já conteúdo, ela tinha ali seus 12 mil seguidores, que é um número legal, mas eu via potencial. Falava, poxa, se ela se dedicasse, criasse mais conteúdo, mais frequência, tudo, ela poderia super crescer, que foi o que aconteceu. Então, às vezes, talvez tenha uma pessoa que não tem tanto seguidor, mas você vê que ela é desenrolada para gravar vídeo, que ela é carismática. Ela pode ser uma oportunidade também. E aí, esse meio, um vai puxando o outro, né? Então, um indica, ele gosta do seu trabalho, ele vai puxando, igual aconteceu com ela. Ela era pequena, conheceu esse menino, trocaram ali, se seguiram no Instagram, no TikTok e tudo mais, conversaram. E aí, ele foi uma pessoa que me deu muito retorno, assim. Ele bateu, assim, logo em seguida, 1 milhão de seguidores. Hoje, ele tem 4 milhões no TikTok. Então, assim, ele era E super tu segue pequeno. assessorando ele, Cláudio, esse mesmo menino lá de trás? Ele não segue com a exclusividade, mas ele segue meu parceiro e eu continuo fechando trabalho para ele até hoje. É, isso aí, as coisas vão fluindo, né? E aí me conta, Uhum. beleza. Daí se juntou com teu marido, começou ali a assessoria. E como foi o decorrer dos anos aí, de 2020 para cá? O que que mudou? O que que aconteceu? Como que é a tua rotina de trabalho hoje? Me conta. Então, aí lá em 2020 eu ainda estava, né, com salário reduzido, só que depois as coisas foram voltando ao normal e aí eu tive que voltar ao 100%. Só que eu já tinha, né, alguns assessorados, algumas marcas, algumas entregas, e aí eu me vi ali naquele momento de eu não quero largar, quero continuar, tava gostando, era algo que eu gostava de fazer, mas eu também não podia largar minha renda fixa e é algo que eu gostava muito de fazer. Então, aí a gente decidiu juntos aqui a contratar uma pessoa para ajudar a gente. Eu até comentei contigo que a gente chamava de analista de marketing de influência, né, assistente. E na verdade era um atendimento ali para fazer o meio de campo com os influenciadores e com as marcas, organizando ali as entregas, me ajudando ali nessa execução mesmo. E aí eu comecei ali, a partir dali, com uma funcionária, era remoto também, online, e aí a gente foi indo. Aí a gente foi crescendo a equipe, foi trazendo mais pessoas para o casting, então esse casting de uma pessoa foi crescendo, a gente já teve um casting bem grande, mais de 50 influenciadores ao mesmo tempo, depois a gente foi reduzindo. Então, nesses anos a gente foi ali se entendendo, né, o nosso lugar no mercado, como que a gente gostava de trabalhar e tudo mais. A gente sempre, desde esse início, contou com funcionários, então a gente foi, né, tendo também ali a responsabilidade, e aí foi crescendo. A gente ficou online durante 3 anos. Esse ano a gente abriu um escritório, a gente abriu um estúdio também.
A gente começou a produzir podcasts, então eu trouxe um pouco do audiovisual para a Brumi, que eu falei que eu amava, eu não larguei, eu trouxe um pouquinho dele para cá, Muito porque estava bom. muito em alta, então a gente resolveu trazer, né? Mas a gente também pensou no comercial, então quando a gente fala de projetos comerciais, né? O podcast foi um projeto comercial. Meu primeiro podcast, eu desenhei ele e esperei muito tempo, porque eu sabia que eu queria fazer um podcast, mas produzir e não apresentar. Então, eu fiquei guardando para alguém especial. E aí, eu conheci a Clara, a Clara Castanho, a gente foi ficando próxima. E aí, eu fiz o convite para ela do podcast, ela amou, topou. E aí, a gente fez a primeira temporada do podcast. Trouxemos Pode falar o nome de marca? Claro. A gente fechou a primeira temporada toda com a Salve. Então, o podcast, assim, foi Muito desenhado, teve legal. entregas dentro do podcast, nas redes sociais. Então, os podcasts, ele tem muito esse olhar comercial ali, muito vem da assessoria também. E, assim, de 2020, que começou de um sonho, de uma menina com 12 mil seguidores, hoje a gente tem um casting com 17 influenciadores exclusivos, tem um casting de parceiros também, de não exclusivos. A gente tem 5 podcasts na casa que a gente comercializa também. Estúdio que a gente aluga para outros podcasts. Então a gente mudou muito de 2020 para cá. A gente cresceu bastante, a gente se desenvolveu. Tem equipe, já tivemos mais pessoas. Hoje a gente tem 2 funcionárias trabalhando com a gente, fora os freelas de design, de produção de podcast. Então a gente cresceu bastante nesse período. Muito legal. Ô, Clau, e aí quando foi que eu surgi na tua vida, assim, como que tu me conheceu? Onde foi que a Maria brotou aí no meio disso tudo? Eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de pesquisar, de me aprofundar. Então eu comecei a procurar coisas de marketing de influência. Aí eu comecei a procurar mais específico assessoria, porque o marketing de influência é muito amplo e assessoria é muito específico. Então, eu queria achar alguém que fizesse esse tipo de conteúdo também. Só que era muito difícil, não encontrava. Então, era um podcast ou outro, e eu sempre gostei muito de podcast, então era um podcast ou outro que eu encontrava. E um episódio, né? Não um podcast. E aí eu acabei encontrando o seu podcast. E aí eu Legal. consumi todos os episódios que tinham disponíveis lá, eu consumi. E aí eu via que você falava muita coisa que eu já vivia, eu me identificava muito. E aí eu fui consumindo esse conteúdo, fui consumindo. E aí eu pensava, será que eu faço esse curso ou não? Eu pensava, será que eu já vou entrar muito avançada? Não sabia muito bem como que seria. Mas eu consumi muito seu conteúdo, acompanhava no Instagram. E aí, uma vez eu vi um patrocinado seu falando da comunidade, que tinha comunidade com mais de não sei quantos alunos. Eu pensei, nossa, acho que pode ser uma boa oportunidade essa conexão com mais assessores. Eu sempre acreditei muito nas parcerias, né? Então, aí eu resolvi entrar para o curso. Comprei lá e entramos, estudamos aqui. Foi assim que você surgiu. Que legal, Cláudio. Muito bom. Porque, de fato, né, o profissão, né, a Cláudia já trabalha há 4 anos aí no mercado. Nesse meio do caminho foi que eu surgi aí, né, o Profissão Assessor surgiu. E o profissão é para quem está começando, né, o início, para dar os primeiros passos e tudo. Mas quem está na área consegue se conectar muito na nossa comunidade, né? A gente, até para quem não sabe, a gente tem uma comunidade, tem mais de 1.000 assessores, lá tem oportunidade de publi, tem troca de contatos, tem, né, relacionamento, assim. E, além de tudo, a gente tem as nossas mentorias semanais, que a Cláudia sempre tava, que são os nossos papos por vídeo em grupo ali, que são os nossos plantões. Então, tudo isso faz com que o profissão também tenha espaço para quem quer dar mais passos dentro da carreira, né? E aí a Cláudia se arriscou, se jogou aí na profissão, e aqui estamos hoje. Depois, na imersão, né, que tivemos aí nos últimos dias, Sim, sim. e aqui estamos hoje. Muito legal. Ô, Mas, Cláudia, e aí pode falar. mas o curso, assim, tem muitas coisas legais, então que dá para você ter um norte também. Mesmo a gente já estando no mercado,
que assim, muita coisa você vai fazendo ali meio por feeling, meio indo numa onda que você acha ali, e aí ali no curso você, putz, é assim que se faz, tenho certeza, é isso mesmo, o mercado tá fazendo assim. Eu acho que é muito importante você também caminhar junto com o mercado, né? Entender o que está sendo feito para não destoar tanto. Então ali tem muita coisa, planilha, tem muita coisa legal ali que eu aproveitei também. E aí repassei também para minha equipe, então foi super válido, assim, além da comunidade, o curso foi super válido também. E outra também, né, gente? Quando a gente está começando algo novo, então por mais que a gente, tipo, começando algo novo, a gente vai arriscando, a gente vai testando, a gente vai caminhando meio de olho fechado. E quando a gente, né, com todas as inseguranças que é fazer algo novo, e quando a gente ouve que a gente está fazendo certo, quando a gente ouve que tem outras pessoas fazendo igual a gente e dando certo, por mais que você já esteja fazendo, você se sente muito mais segura para seguir aquele caminho, né? Então é muito melhor a gente seguir com segurança e caminhar de olho aberto, sem medo de cair, porque você vai estar enxergando, do que de olho fechado, né? Que é quando a gente não tem. Então eu falo até por experiência própria em outras situações, assim, né? É muito bom a gente saber, opa, então tá certo, tá. Tem outras pessoas que estão fazendo desse jeito, então tá tudo bem, né? Vai dar tudo certo. Muito bom. Exato. E isso eu encontrei bastante. Essa identificação foi ótima. Que bom. Ô, Cláudia, aí me conta qual foi a. Qual foi qual é a diferença da tua vida pré e pós assessoria? Pessoalmente falando mesmo. O que que mudou para ti nesses anos? Quais foram as transformações? Então, quando você é dono do seu próprio negócio, você tem muitas responsabilidades, né? Ainda mais quando você tem equipe. Mas eu acho que o que a assessoria me proporcionou, a Brumi me proporcionou, foi uma liberdade mesmo. Então, como eu te falei, veio a pandemia, reduziu o salário, reduziu o tempo, então me pegou de surpresa. É óbvio que pegou muita gente de surpresa, mas eu acho que isso pode acontecer com qualquer um. Então, quando você tem o seu próprio negócio, você que toma as rédeas, né? Então você entende, você faz planos, traça metas e objetivos ali. Então eu acho que me trouxe essa liberdade. Então eu consegui ter mais flexibilidade de horário, né? Eu tenho uma filha, então me deu mais flexibilidade com ela, de poder trabalhar. Às vezes vou mais tarde, às vezes vou mais cedo, saio mais cedo. Então acho que eu tive muito essa flexibilidade. Me proporcionou conectar com pessoas que eu não imaginava, que eu admirava, que a minha filha admira. Então, eu acho que isso foi muito legal também. E de poder fazer só o que eu gosto, Me assim, trabalhar com pessoas que eu me gosto. conta essa história do conectar com o que a tua filha gosta. Vocês conheceram alguém assim que ela era muito fã? Como é que foi? Hoje ela tem 7 anos, né? E ela gostava muito desses filmes de adolescente, assim. E aí ela era muito fã da Clara Castanho, então a gente ficou próxima, amiga, hoje somos sócias, né? E aí ela conheceu a Maísa no podcast, que ela era muito fã. A Bel Moreira, que também fez Poliana Moça, hoje ela é minha influenciadora parceira, né? Já trabalhou aqui com a gente. Então, proporcionou essas conexões, né? Hoje eu tenho no casting também a Lisandra Cortez, que é nossa assessorada, que ela fez Poliana também, ela fez bastante SBT. Então, minha filha era super fã e a gente se conectou, né? Fica Que próximo de legal. pessoas que a gente admira. Então, isso eu achei muito legal também. Que massa, isso é muito massa mesmo. E daí, fiquei curiosa, tu falou isso, eu pensei, ela deve ter conhecido várias pessoas aí que ela deve ter achado massa, né? É muito Larissa bom isso. Manoela, várias pessoas. E, assim, lógico, eu gosto de conhecer e tudo, mas eu fico feliz por ela, né? Ela conhecer esses ídolos, assim, é muito legal. Muito massa. E daí tu tava falando que também poder ter né? Poder escolher fazer o que tu gosta. Me fala mais sobre isso. Exato. Eu acho que quando a gente trabalha, né, para os outros, a gente tem que fazer, né? São regras da empresa. E aqui eu trago pessoas só que eu tenho conexão. Então eu consumo conteúdo. Meu casting é escolhido muito a dedo. Então são pessoas que eu gosto de acompanhar o conteúdo, que eu me identifico de alguma forma, que eu vejo algum potencial. Então eu não escolho pessoas que eu sei que vão me dar trabalho, que eu não tenho um bom relacionamento. Então eu faço uma reunião de alinhamento antes, né? Ou virtual ou presencial, para ver se as energias batem mesmo, porque
você tá ali, né? Muito próximo. Então, eu só escolho pessoas que eu gosto. Eu sou muito feliz de ter no meu casting, assim, pessoas que eu tenho essa conexão. Eu acho que é essa liberdade também, né? Porque eu posso dizer não quero trabalhar contigo. Vem muita gente procurar a Brumi para fazer parte do casting. E às vezes eu não me identifico com o conteúdo. Já fiz reunião com pessoas que eu não bateu a energia ali, sabe? E eu optei por não trabalhar. Tipo, não quero. Então, eu acho que essa liberdade de escolha, acho legal. Esses dias eu tava até falando com o Alexandre aqui em casa, quão libertador é você poder trabalhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que não te tiram do sério, que não sugam energia, que não pesam no dia a dia. Isso parece ser um negócio pequeno, mas a verdade é que muitas vezes a gente convive mais com as pessoas que a gente trabalha do que com a nossa família. A gente fica mais tempo com essas pessoas, conversando, mesmo que online, né? Conversando, trocando, nananã. É muito importante, pelo menos para mim, ser leve, poder dizer não, né? É muito, muito doido mesmo isso. Esses dias eu realmente percebi, tipo, eu olho para os meus clientes, para os influenciadores e penso, nossa, que bom que esse povo, gente, colaboradores também, né? Porque às vezes a gente também tem que trabalhar na empresa com um colega que, pô, não bate o santo, não flui, um chefe. Então, você ter a sua equipe e as pessoas da sua equipe serem pessoas que você confia, que você gosta, que a energia flui, que é gostoso de trabalhar. Eu não sei que dinheiro paga isso, juro. Pra mim faz muita diferença também. Muito bom. É, muito legal. E ter essa liberdade mesmo, né? Também de escolher com quem você quer trabalhar ali. Sei lá, minha equipe também todo mundo escolhido a dedo. São pessoas que eu quero ter esse relacionamento. Então, eu acho que é isso. E os influenciadores ali no dia a dia, você escolhendo essas pessoas que você gosta, fica muito leve trabalhar. Por mais que tenha ali a responsabilidade, entregar conteúdo, data, é prazo, é É resultado, né? trabalho, né? Exatamente, é leve, né? Porque você escolhe com quem você quer trabalhar. Perfeito. Ô, Cláudio, eu ia te perguntar, né? Toda vez, a gente sabe, né? São curso online, tem adoidado por aí, infinitos cursos online por aí, e infinitas pessoas que muitas vezes não, né? A gente sabe que tem um monte de pilantra na internet, né? Então é difícil muitas vezes confiar em alguém para comprar um curso online, confiar naquele conteúdo, confiar que vai ser um conteúdo legal, confiar que vai ser que vai entregar aquilo que promete. É muito, muito fácil é muito difícil a gente confiar. Fato, porque também sou consumidora, né? Uhum. E eu queria te perguntar o que te fez confiar em mim, comprar o Profissão, apostar no Profissão Assessor. Eu acompanhei muito o seu podcast, então eu te consumia antes de te comprar, né? E no podcast dá pra ver que você tem muita experiência, que você sabia do que estava falando, não era uma coisa aleatória. Então já começou ali a construir aquela confiança. E aí eu olhei tua agência, já tinha um tempo de mercado. Eu acho que toda essa sua trajetória mesmo, né? Não tem nenhum burburinho com seu nome, porque a gente sabe que, né? As pessoas do mercado é isso. Como você falou, tem muito pilantra, as pessoas fazem curso ali, não entregam, às vezes não entregam, ou entregam algo meia boca. Então ali eu dei uma pesquisada, não tinha nenhuma polêmica, nada com seu nome. A sua agência com grandes clientes, já tinham passado, você já tinha assessorado grandes nomes, então eu acho que eu olhei toda a sua trajetória ali como um todo. Eu acho que foi isso que me fez confiar, né? Ver que você tinha tempo de mercado. E quem tem tempo de mercado é porque se consolidou mesmo, né? Porque realmente não é fácil tá anos no mercado, não ter nenhuma polêmica. Eu acho que foi muito nesse sentido. Ter essa experiência com grandes influenciadores e a sua agência, né? Eu acho que foi o diferencial ali, porque não era alguém falando como fazer, era alguém que fez e estava repassando esse conhecimento, né? De algo que você já fez. Então, Legal. acho que foi esse combo de coisas ali. Faz sentido. Gostei. Muito legal. Ô, Cláudio, beleza. Dito isso, me conta um pouco então dos teus. Teve algum publi, assim, uma publicidade que tu fechou que marcou muito, que ficou, sim, ficou guardado no coração, ou alguma experiência, alguma coisa que aconteceu?
Me conta. Olha, eu tenho bastante história, assim. Eu trabalho com marcas muito legais, assim, marcas que eu sempre quis, que eu consumo, que assim, eu acho que eu falo assim, é um sonho. Então, uma publi que eu gostei muito de fazer, Pandora, eu amo fazer, faço bastante, mas a primeira vez eu falei, gente, que sonho, assim, uma grande empresa. É, Foi muito legal, acho que Pandora é uma que eu falei, nossa, me realizei. Eu trabalhei, né, em produtora, então trabalhei com a Paris Filmes também. Trabalhava lá como funcionária e foi muito legal quando eu trouxe isso para minha assessoria, né? Eu falei, puxa, eu criei um caminho ali, uma conexão. Eu saí da empresa e a empresa ainda continua trabalhando comigo. Eu acho que isso também foi muito legal, porque eu fiquei muito feliz. Poxa, eu escrevi uma história legal e ainda saí de lá, construí meu negócio e eu ainda continuo com laços. Eu acho que essa foi muito legal. E no Brasil eles são muito grandes, né? Como referência de cinema. Então isso foi muito legal, porque eu trouxe algo que era do meu nicho, que eu trabalhei, criei um relacionamento e trouxe. Foi muito legal. O podcast da Clara Castanho, a gente fez muitas marcas legais ali. A gente fechou Salve uma temporada inteira. Então foi muito legal. Foram vários produtos ali. Eu gostei bastante. Eu fiz Puma. Assim, uma marca incrível que eu consumo muito. Acho que foi muito legal. Eu não sei, são muitas, né? É tanta marca legal. Eu começo a falar marcas grandes. Essas marcas me marcaram mesmo. Nesse Total. sentido de, putz, que legal que eu estou trabalhando para essa marca. Eu consumo e trabalho para essa marca. Muito massa. E no total aí, tu sabe mais ou menos quanto já foi de publi que a Brumi fechou nesses tempos, em valores? Eu estava fazendo essas contas aqui, levantando de todos esses anos. A gente já fechou mais de R$ 1 milhão de publi, assim, para mais. Uhum. E marcas grandes, contratos consolidados. A É gente isso. já fechou bastante. Muito, muito show de bola. Ô, Cláudia, e aí? Estamos nos encaminhando para o fim e eu queria que tu deixasse uma dica, uma dica para quem quer começar mesmo. O que que tu gostaria de falar para a Cláudia lá de trás? O que que tu gostaria que a Cláudia tivesse ouvido quando ela estava se arriscando a primeira vez, começando a colocar o pezinho na água? Que dica tu daria para ela? O que eu acho é comece certo, comece honesto, não se perca no meio do caminho. Tem muito dinheiro nesse mercado, né? Então se mantenha firme nos seus propósitos, nos seus valores. E continue, assim, continue consumindo muito conteúdo, estudando, porque é um mercado que muda muito, mas é um mercado que está em ascensão. Então, o que eu queria ouvir era continue, vai dar certo, estude, corre atrás. E eu acho que é isso que eu posso falar para quem está começando, não se perca, não troque seus valores, seja honesto, firme nos seus propósitos, façam parcerias, entrem no curso da Maria, façam conexões verdadeiras. Não tenta passar perna em ninguém. Tem muita gente legal lá dentro do profissão que dá para fazer conexões, dividir comissão, que acho que quem está aqui vai entender um pouco mais para frente, mas entenda que faça parcerias, que assim você vai crescer, conectando com pessoas. Eu acho que o nosso mercado é muito feito de pessoas. Então, se você fizer as conexões certas, de verdade, honestas, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem muito influenciador. E acho que é um medo também que eu tinha, putz, será que ainda tem espaço nesse mercado? Isso lá em 2020 eu já estava pensando, será? E eu acho que tem, estando nesse mercado hoje, e até depois da imersão, tem muito espaço, cada um tá ali com o seu nicho. Tem gente que quer ter mais influenciadores, outros que querem ter menos e estão ali faturando da mesma forma. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, não atropelem ninguém, façam parcerias, sejam honestos, estudem bastante para vocês fazerem as melhores negociações para você, para o seu talento. Eu acho que é isso, assim, Muito mas bom, essa é a dica mesmo. muito show. Ô, Cláudia, agora que tu contou tua história, tu lembrou lá do começo, da primeira influenciadora de 12 mil seguidores, como tu se sente hoje,
olhando agora a tua trajetória, qual que é o sentimento que fica? Eu me sinto muito orgulhosa da minha trajetória, da trajetória da Brumi, que foi construída ali com muito esforço no começo, assim, indo de olhos fechados mesmo. Então, foi construído tudo com muito trabalho, esforço meu e do Felipe, horas de dedicação ali, no começo era bastante. Então, eu olho orgulhosa, assim, para a trajetória que eu construí junto com o Felipe, junto com a Brumi. Vejo que valeu a pena, assim, tudo que a gente passou, tudo que a gente construiu. E hoje eu olho orgulhosa. Eu chego lá no meu escritório, com o meu estúdio, eu falo, gente, isso aqui é meu, não é possível, que Chique! legal. Eu acho que eu olho orgulhosa, me sinto feliz e orgulhosa mesmo. Que coisa boa. Então é isso. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Mais alguma pergunta que eu deixei de fazer? Alguma coisa que tu queira compartilhar com o pessoal que eu não perguntei? Não, eu acho que não. Ó, eu queria aquelas blogueiras. Eu quero mandar um beijo para quem tá me acompanhando aqui, tô vendo. Ó, a Jéssica que trabalha comigo tá aqui, o Felipe, que é meu marido, o Luiz que fez foto com a gente, fotógrafo do podcast. Queria agradecer a todo mundo que ficou aí ouvindo a história da Brumi. Espero que quem está assistindo também se inspire para abrir as suas agências, as suas assessorias. E aí? E eu acho que é isso. Se tiver dúvidas, estou por aqui. A Maria também. É isso aí. Perfeito. Então tá bom, Cláudia. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada por ter compartilhado a tua história, por estar aqui inspirando outros assessores também. Obrigada de verdade. Estamos juntas. Conte comigo para o que tu precisar. E pessoal, vocês também, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Maria. Foi ótimo, maravilhoso. Obrigada pelo espaço, que aí muita gente também no mercado vai ver. Então, obrigada, agradeço esse espaço. E a gente vai trocando, estamos juntas e é isso. Então tá bom, gente. Beijo, gente. Até então. Valeu, Beijo. Cláudia. Tchau, tchau, gente.